Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os direitos do consumidor, tá? Essa vai ser a nossa última parte, né, dessa aula de hoje, tá? Então, falaremos um pouco sobre o Código de Defesa ao Consumidor, tá? Então, o que seria isso, né? É uma lei que, então, trata aqui de todas as relações de consumo em todas as esferas, seja ela civil, administrativa e penal. Então, dentre a área civil, vai definir aqui as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados àquele consumidor, tá? Aqui relacionado então de forma administrativa, vai definir quais os mecanismos para que aquele poder público atue nas relações desse consumo e de forma penal, no qual vai estabelecer então os novos tipos de crimes e quais as punições serão elencadas aqui, dependendo aqui também da gravidade, né, da questão aqui da gravidade que causou ali para aquele consumidor, tá? Então, ah, é uma lei muito importante aqui que traz aqui a defesa aqui, né? Traz aqui alguns direitos ao consumidor e esse Código de Defesa ao Consumidor, ele cuja sigla é CDC também, tá, pessoal? Então, aqui é uma forma aqui também de mencionar aqui esse Código de Defesa. Aqui no Brasil, pessoal, ela foi implementada só em março de 1991, que foi quando então o Brasil ele passou a fazer parte então daqueles países, né, que traziam aqui então uma maior serenidade aos consumidores, tá? Então, lá em 1991 que houve a criação aqui desse Código de Defesa do Consumidor, porque antigamente, pessoal, então antes dessa lei aqui, da Lei 8.078, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, houve essas mudanças aqui, mudança tanto de mentalidade quanto de postura, só foi alcançada após entrar em vigor aqui essa lei, tá? Então, essa criação aqui dessa lei, ela foi, então, um fator decisivo e fundamental para a criação desse Código de Defesa do Consumidor. Agora, imagina, antes da criação dessa lei, o consumidor ele não tinha direito nenhum. Então, se ele comprasse qualquer coisa com defeito, ele ia arcar com aquilo e não ia ter o seu, por exemplo, algum equipamento que ele comprasse que viesse com defeito, ele não tinha direito de troca, ele não tinha defeito de reclamação, né? Então, olha só a questão, né, da importância disso. Imagina você comprar algo ali, independente, né, do que você pagou, mas pior ainda é quando algo caro, né, que venha com defeito e você não tem direito de troca, você não tem direito da devolução do seu dinheiro, né? Então, aqui essa lei aqui ela foi fundamental e decisória para essa questão aqui de defesa do consumidor, tá? E é fundamental até hoje, né? Ela é utilizada até hoje. Sempre vem uma melhora ou outra, mas foi a partir daqui que teve então esse início aqui de trazer aqui, de encarar aqui com maior seriedade qualquer tipo de consumidor, tá? Então aqui, pessoal, nesse Código de Defesa do Consumidor, ele vai conter diferentes normas, diferentes regulamentos que vão definir as formas aqui, né, de produção aqui de consumidor brasileiro, por exemplo, tá? Então aqui nesse Código de Defesa do Consumidor, ele vai definir e vai estabelecer a Política Nacional de Relações de Consumo, ele vai definir os direitos básicos do consumidor, tá? Então, nessa lei aqui, nesse código, traz isso também, todos os direitos que esse consumidor tem em diferentes áreas aqui, né, relacionadas a diferentes produtos e serviços, tá?
A partir aqui, né, desse Código de Defesa de Consumidor, traz normas aqui e regulamentos relacionados à qualidade de produtos e serviços. Então, a partir daqui, houve também as empresas, né, elas começaram a mudar a elaboração, a fabricação dos seus produtos e serviços e trazer aqui algo com mais qualidade, né? Porque já que trará perdas, né, se tiver algum tipo de defeito, por exemplo, porque a partir daqui, agora, o consumidor ele tem o seu direito de troca de equipamento, de produto ou devolução do seu dinheiro. Então, a empresa ela também não quer perder, correto? Então, aqui, né, traz normas relacionadas à qualidade desses produtos e serviços, traz também a questão de práticas comerciais, a questão de proteção contratual, tá? E algumas outras disposições relacionadas, então, ao interesse dos consumidores. Então, tudo que está relacionado aos direitos dos consumidores está aqui nesse Código de Defesa ao Consumidor, tá? Então, consegue encontrar aqui tudo descrito de forma correta, tá? Esse Código de Defesa do Consumidor, pessoal, ele contribui para melhora qualitativa de ofertas de produtos, de serviços, né? Então, como eu mencionei anteriormente, né? Aquela empresa, aquela organização, ela não quer ter prejuízos, né? Ela não quer ter custos a mais. Então, aqui com isso, contribuiu para essa melhora aqui de qualidade, né? Para a oferta aqui de produtos e serviços com a qualidade cada vez maior e melhor, tá? Porque nesse Código de Defesa do Consumidor, ele define bem todas as obrigações e todos os deveres que esses fabricantes e prestadores de serviços, bem também quanto os prazos para as reclamações e os direitos dos consumidores frente a esses determinados produtos, determinados serviços, tá? Então, aqui, com a implementação aqui, né, com o surgimento desse Código de Defesa, ele também foi fundamental aqui para essa melhoria contínua de qualidade de produtos e serviços. Por isso que a gente também está trazendo aqui, né, nessa nossa aula de hoje, que está relacionado, né, à produtividade e qualidade. Então, aqui, com o surgimento dessa lei, né, 8.078, também houve aqui uma certa pressão, né, em relação à empresa com a melhoria contínua dos seus produtos, tá? Então, aqui, pessoal, é dever, tá, de todas as empresas que atuam em qualquer área, né, de comércio ou serviço, eles devem estar cientes e eles devem se inteirar dos principais aspectos do Código de Defesa ao Consumidor, tá? Aqui, a empresa ela deve cumprir todas as regras que estão estabelecidas aqui, né, nesse Código de Defesa do Consumidor. É competência dessa empresa estar ciente de quais são os direitos desses consumidores, tá? Então, aqui é algo fundamental que as empresas elas tenham essa consciência também, tá? Então, a partir disso, quais são as principais disposições desse Código de Defesa do Consumidor? Aqui é voltado, então, a total atenção para a qualidade tanto dos produtos quanto dos serviços prestados, tá? E a empresa aqui que vai fornecer esse serviço, né? Ela deve responder, então, legalmente pela reparação de qualquer tipo de dano relativo à prestação desse serviço e pelas informações inadequadas ou insuficientes. Porque aqui, quando a gente fala de prestação de serviço, pessoal, né, às vezes fica aqui difícil acha que aquele consumidor não vai ter direito, né, que é só devido a algum tipo de produto, né, por exemplo, um celular que veio com algum defeito, uma mercadoria ali no mercado, né, que você adquiriu
não estava com as características que deveriam estar. Então, não é só isso. Os serviços prestados também por oficinas, né? Qualquer serviço que você faça que não seja, né, você mesmo, corte de cabelo, né? Enfim, tudo isso envolve, então, prestação de serviço, né? Você está passando para alguém realizar esse tipo de serviço. Então, esse consumidor ele também tem os seus direitos, tá? Aqui, então, o Código de Defesa dos Consumidores, eles contém algumas determinações. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos exemplos, tá? Então, aqui, o fornecedor que tem que comprovar que aquele defeito daquele produto não foi adquirido, não é da sua responsabilidade. Aqui não é o consumidor que tem que comprovar isso. Quem tem que comprovar isso é o fornecedor, tá? Por exemplo, aqui também, se o consumidor ele adquirir qualquer tipo de produto defeituoso e ele não for sanado a respeito disso, deve-se oferecer para esse consumidor 3 possibilidades, tá? A substituição do produto, restituição imediata dessa quantia paga, atualizada, ou o abatimento no preço do produto de um valor proporcional a aquele defeito, tá? Aqui tem outros também aqui, né? Por exemplo, ao realizar um serviço para reparar qualquer tipo de reparo ali, por exemplo, as oficinas, elas só poderão utilizar peças originais e novas, a não ser que o consumidor ele autorize o contrário, né? A utilizar algum tipo de peça usada por ser mais barata. Então, aqui, tá, pessoal? É bom ficar atento quanto a isso. Aqui também, por exemplo, né, nas compras por telefone, incluindo consórcios, o consumidor ele pode desistir e obter o seu dinheiro de volta num prazo de 7 dias. Tá? Então, são diversas determinações aqui que esse Código de Defesa do Consumidor traz e que esses consumidores, nós consumidores, né, devemos ficar atentos também aos nossos direitos, tá? Dentre aqui, né, os direitos do consumidor. Então, pelo esse código, pessoal, é proibida qualquer publicidade enganosa ou abusiva relacionada ao consumidor, tá? Esse consumidor ele está protegido contra esse tipo de prática e também a utilização de métodos comerciais desleais, como, por exemplo, alguns tipos de liquidações que tem alguns anúncios falsos de descontos nas compras à vista, tá? E aqui, a quem o consumidor deve recorrer para fazer valer os seus direitos? Pessoal, o PROCON, que é o Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor, é esse programa que esses consumidores lesionados, vamos dizer assim, devem procurar, tá? Aqui, no PROCON, qualquer consumidor ele pode reclamar, então, das seguintes questões relativas tanto ao produto quanto ao serviço. Propaganda enganosa, serviços com defeitos ou incompletos, a não prestação de algum serviço que já foi previsto em contrato, tá? Qualquer tipo de serviço público, como, por exemplo, o abastecimento de água, de luz, de gás, de telefone, lançamento indevido de cadastro do tipo de serviço de proteção ao crédito, né, o conhecido SPC. Pode recorrer ao PROCON também aqueles consumidores que tiveram cobranças indevidas ou abusivas, como, por exemplo, juros ou encargos, recusa de garantia de serviço, algum prejuízo causado por serviços ou produtos, ou também por vendas por telefone, reembolso postal ou outro meio que não aquele estabelecimento presencial físico, né, daquele vendedor, tá? Então, são aqui todos os direitos aqui que esse consumidor ele pode estar recorrendo e indo, então, nesse PROCON fazer as suas reclamações e recorrer dos seus direitos.